Felipe Sabará, bom dia para você. Agora sim, seu microfone perfeitamente funcionando. Eu quero que você me responda aquela minha primeira pergunta, se você acha que o presidente da República irá no depoimento na Polícia Federal logo mais às 14 horas, visto tudo que nós ouvimos, inclusive agora dele. Ele não menciona o assunto, ele não fala muito sobre o tema, fala muito sobre vacinação, enfim, questão da pandemia, mas a história envolvendo o Alexandre de Moraes não foi mencionada. Qual que é a sua análise? Bom dia, espero que esteja funcionando agora o microfone. Pelo discurso que o presidente acabou de fazer e também por algumas posturas, a própria agenda dele, não dá para ter certeza se ele vai ou não. Acho que ele vai, mas mesmo que a escolha seja que ele não vá, que se ele escolher não ir, eu acredito que juridicamente se sustenta o fato do presidente se recusar, porque é uma situação completamente, vamos dizer assim, fora do normal, né? Tanto se fala sobre democracia, sobre respeito às instituições, eu acredito que o judiciário não precisaria forçar a barra, né? Parece que é uma provocação mesmo para o presidente tomar uma atitude e aí o pessoal voltar a dizer que ele não respeita as instituições. Mas eu acho desnecessário, minha visão, o judiciário forçar o presidente a fazer um depoimento, que esse assunto do vazamento, entre aspas, eu entendo que poderia ter sido resolvido, pode ser resolvido de outras formas e não fazendo aí uma obrigação ao presidente da República, que é um poder importante, o executivo, a fazer um depoimento, minha visão. Então, mas nessa história toda, o que o ministro Alexandre de Moraes está questionando é justamente esse vazamento de dados numa live que ele realizou, vazamento de dados sigilosos do TSE. Ô Vitorino, isso obriga o presidente da República a se esclarecer? Olha, vamos pensar o seguinte, se fosse outro presidente, vamos esquecer, vamos dizer que não é o Bolsonaro. O presidente seria o Lula numa live falando de dados sigilosos. Ele deveria ser ouvido pela Polícia Federal, sim ou não? Eu acho que sim. Mas não. Então, se muda o presidente, obrigada, se muda a regra, a pessoa física do presidente é mais importante do que realmente o sistema judicial? Não. Então, ele deve ser ouvido como qualquer outro. Até porque ele não está ali como investigado, ele está indo prestar depoimento. Ele vai falar como é que ele teve acesso àquelas informações. E aí sim, se tiver um inquérito que mostra que houve um crime, aí é uma outra história. Mas por hora ele só vai prestar esclarecimentos. E qual o problema de prestar? O que ele tem a esconder? Mas, Vitorino, eu acredito que nada, então ele deve ir. Esse dado não era sigiloso, está fácil esclarecer, já estava publicizado, estava junto com uma pessoa, com a Polícia Federal. O deputado Felipe Barros explicou muito bem, explicada essa parte. Então, assim, estão criando uma tempestade onde não se deve e não estão olhando para o de fato que deve ser olhado. Por que tem que ser sigiloso e o que há de errado no TSE? É essa a questão. Então, não há nada de errado no TSE. A gente não vamos sabe. criar as teorias da conspiração, não é teoria da conspiração. Não deveria ser sigiloso, né? Não é teoria da conspiração. Tem muita coisa que não deveria ser sigilosa. Por exemplo, como é que o governo federal, na presença do presidente, gasta 15 milhões de reais no cartão corporativo? Mas o que isso tem a ver com o sigiloso? Não, é o seu dinheiro. Não, então, assim, é meu dinheiro, tem muita coisa que é sigilosa. Mas a questão aqui é das urnas e do depoimento. E a gente está falando do TSE. O TSE não é ilícito, não é uma... A gente precisa canonizar o tribunal e ninguém pode falar contra. Existe dúvida. A dúvida foi levantada pela Polícia Federal, pelo próprio tribunal e pelo um deputado eleito. Então, pelo amor de Deus, a gente não está falando de teoria da conspiração. Eleito, você sabe que a gente tem 513, né? Mas não importa, então, assim, mas é um deputado sério. Então, é um deputado sério. A gente não está falando um desses que a gente deveria esquecer. Pelo contrário, é um deputado comprometido. E não comprometido com a base do presidente, comprometido com uma pauta que todo mundo pediu, que foi a questão da transparência e auditar as urnas. Nossa, é lícito, é justo. A gente vai voltar para essa pauta de auditar as urnas? Deixa eu só fazer uma pergunta. Sim, ela não foi resolvida. O exército que o judiciário está fazendo, acho que o problema é a Federal, forma. A gente vai voltar para a auditoria. Muito menos o que está acontecendo, Vitorino. Eu quero fazer uma pergunta agora para o Vini. Vini, quando é que vão ligar para o Temer, meu amigo? Porque o Temer resolve quem resolve a crise, né? Quando é que vão ligar para o Temer? É isso que eu quero saber.
Pois é. E da última vez o Temer, que foi aí o conciliador aí dessa tensão entre o presidente Jair Bolsonaro e o STF, mas é importante dizer, Paulo, que desde ali o Bolsonaro baixou bastante o tom das críticas, apesar que ele sempre reitera que tem aí críticas pontuais a 2 ministros do STF, que seriam aí, no caso, Alexandre de Moraes e o Barroso, né? Mas antes daquela manifestação, né, e que gerou toda aquela tensão, o Bolsonaro se referia a esses 2 ministros e até a própria corte, inclusive de maneira muito mais agressiva. Ele deu uma baixada de tom, então até por isso eu acho que hoje ele vai sim prestar esse depoimento. Não sei se vocês conseguem, né, me ajudar com essa informação, se a Paulinha conseguir. Quando foi essa live do presidente da República, vocês se lembram? Qual foi a data dessa live precisamente? Foi em novembro, dezembro? Sei que foi no final do ano, mas essa movimentação do ministro Alexandre de Moraes também tem um tom político, não tem, Vitorino, na história? Obviamente tem um tom político. Eu não acho que é um tom político, não, porque assim, o que ele ganharia com isso? O presidente já está mal nas pesquisas. Ele está com 24% de aprovação. Ou seja, se bater um pouco mais, ele cresce, né? 3 em cada 4 brasileiros falam não ao presidente. Qual que é o viés político? Segundo lugar nas pesquisas, ele está mal? Não acredito que ele esteja mal. Realmente, 3 em cada 4 brasileiros inclusive, não querer, eu acho que realmente é uma taxa boa, né? Nas pesquisas espontâneas registradas no TSE recentemente, inclusive colocam como empate técnico. Claro, você está falando de espontânea. Você quer discutir pesquisa espontânea? Claro. Espontânea é recall de marca. Então, você tem um camarada que é presidente da República, está na televisão todo dia. Como é que na espontânea alguém não vai lembrar o nome dele? É um ato político, sim, do Alexandre de Moraes. Então, a quem ele beneficia? Porque ele faz uma provocação ao presidente, para o presidente ter que responder. Se o presidente não vai, gera uma tensão de novo. Aí vão falar que ele não respeita a democracia, não respeita as instituições. Então, deixa eu só passar para a Paulinha. A Paulinha tem informação de quando foi essa live que o Bolsonaro juntou o Felipe Barros e falou sobre agosto de foi antes da briga, então. Que o presidente Isso é um dado importante para a gente colocar aqui em consideração, porque, como o Vitorino colocou, foi antes da paz, certo? A live foi antes.